Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos hoje na nossa última e com um tema extremamente importante, com um tema riquíssimo e que, na minha opinião, acho que todas as mães já passaram por isso. Pelo menos esse tema já passou na cabeça. Tudo bom, Thaís? Boa tarde. Oi, Char, boa tarde, tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. Ai, que bom, que maravilha. E já chegamos no nosso último dia de live, menina. Sim, essas 3 semanas passaram muito rápido, né? Com muito conteúdo Muito, bom. muito conteúdo bom. E acho que a gente deixou o principal para hoje, né? Com certeza. Na verdade, um Para vai hoje. detonando o outro, né? Isso é verdade. Mas eu vejo que assim, as mães que são mais informadas, que têm um pouco mais de conhecimento na área da saúde, e mesmo as mães mais leigas, todas já se questionaram isso. Será que eu tô com pouco leite? Será que é impressão minha? Como que eu sei se eu tô com bastante leite, se eu tô com pouco? Então eu vejo que esse é um tema muito, muito, muito recorrente no universo materno, né? E a maioria das vezes que a gente vê não é verdade, é só impressão, né? Sim, é porque são poucas aquelas mães que realmente têm leite de jorrar, né? Tem mães que reclamam, nossa, molha a minha blusa, eu tenho que usar algum protetor ali para não ficar com esse leite vazando, né? Porque, como a gente já comentou, o seio da mãe ele não é estoque, ele é fábrica. Então, vai produzir o leite no momento em que o bebê estiver fazendo a sucção. É por isso que a gente tem essa impressão tão errada, né, Char? Sim, exatamente. E ter muito leite também não é uma coisa boa, né? Então muita gente fala, ai, meu sonho era que, ai, vazasse, não sei o quê. Mas hiperlactação é um problema sério e também de difícil manejo, né? Então, assim, nem muito e nem pouco. O ideal é o perfeito mesmo. Exatamente. Então, a gente vê assim que tem alguns sinais, principalmente nos primeiros dias, Thaís, que mostram que o bebê está mamando bem. Quais são estes? Olha, como a gente conversou na semana passada, o estômago do bebê ali nos primeiros dias após o nascimento é muito pequenininho. Então, no primeiro, no segundo dia, ele vai tomar 2 ml, 5 ml de leite, tá? Como que a gente pode verificar isso? Primeiro é se essa criança não está irritada, né? Se ela não chora o tempo todo, né? Claro que com um estômago tão pequenininho, ele vai acabar indo mais vezes ao peito. Então, assim, meu filho tá mamando de hora em hora, não dá aquelas 3 horas que tanto se fala, mas é porque realmente o estômago é pequeno, do tamanho de uma cereja, e então esse leite ele é absorvido rápido, né? Ele passa lá pro restante do trato gastrointestinal e ele acabou a saciedade, preciso de mais. Tá? Então as mães não precisam ficar preocupadas neste momento. Outra coisa, a gente vai acompanhar também o peso do bebê, né? Claro também que nesses primeiros dias o bebê perde um pouquinho de peso. Tem ali dentro de uma normalidade, porque ele estava no líquido dentro da barriga da mãe, estava inchadinho e ele vai mesmo perder um pouquinho de peso. Então, outra coisa que a gente tem que ficar ligado, mas não é um sinal de alerta, a não ser que seja uma perda de peso muito excessiva, né? Aí vai acender um alarmezinho ali na cabeça. Então, esse bebê, ele. Excessivo acima de 10%. Isso. Peso do bebê. O bebezinho, ele mama e dorme, porque nessa época, né, nessa fase, os bebês praticamente dormem o dia todo. Mamam e dormem, basicamente. Então, se ele mamou e dormiu, ele tá tranquilo, é um sinal de que ele tá saciado. Né? Então é importante também ver essa questão do sono dele. Sim, vai acordar muitas vezes à noite para mamar, né? Ainda não tem uma questão de regulação desse ciclo circadiano do sono e sente muita fome. Outra coisa muito importante é acompanhar as fraldas do bebê. Né? Então, quando a gente vai no pediatra, o pediatra pergunta quantas trocas de fralda de xixi, quantas trocas de fralda de cocô. Gente, isso é para saber realmente se essa criança está ingerindo o alimento, porque aquilo que entra vai sair uma hora, né? Vai sair como xixi e como cocô. Então, se esse organismo não está recebendo leite suficiente, esse bebê
vai fazer pouco xixi e vai fazer pouco cocô, ou vai ficar dias sem fazer cocô também. Então, esses são alguns sinais ali nos primeiros dias que a gente precisa, né, estar sempre orientando as mães e elas olhando em casa. Uma dica que eu gosto muito de dar para as mães é que o que a gente espera de cocô, porque quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente não tem a noção, né? O quanto que eu vou esperar um cocô por dia é igual adulto? Como é que é? Então, eu gosto muito daquela dica que vai do primeiro ao sexto dia. Então, dia um cocô. Dia 2, 2 cocôs. Dia 3, 3, assim por diante, até chegar na faixa de 5 ou 6 cocôs por dia. Quando o bebê está fazendo essa média, claro que não vão ser fraldas super cheias, mas também não é só um pouquinho. Mas se ele está fazendo essa média, a gente sabe que a ingesta está boa. Então, ele está mamando uma quantidade que talvez seja suficiente. Somando com um ganho de peso, aí sim a gente tem a verdadeira noção. Porque só se basear pelo choro também é difícil, porque às vezes o bebê mama muito, aquele bebê super gordinho, e mesmo assim ele chora, ele ainda reclama, ele tem outras questões que fazem ele se incomodar, mas não é a fome, né? Então, pode falar. Sim, sim, não, exatamente. É porque a gente não pode colocar tudo como questão da fome, né? Mesmo essa quantidade de cocôs ou de xixi ainda a gente relaciona mais. Mas cocô, mas meu filho faz um cocô por dia ou dois. Podem ter outras questões relacionadas, né? Não só a questão da produção do leite. Então, pode ter um organismo ali um pouquinho mais preguiçoso. Esse bebê que chora muito, fica muito irritado no peito, ele pode ter um refluxo, né? São possibilidades. Por isso que é tão importante investigar também. Não dá para bater o martelo e dizer, é porque você tem pouco leite, né? São N Exatamente. fatores. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito importante também da gente falar é que no começo, os primeiros dias, toda mãe vai ter pouco leite. Então, o colostro, a quantidade realmente é muito pequenininha, né? Exatamente, até porque não tem necessidade de uma quantidade maior, né? E também outra coisa, Charlene, que é importante lembrar é que nem toda mãe vai ter assim, essa saída de leite do seio antes de ter o bebê. Tem mãe que tá Uhum. grávida ali nas últimas semanas e já sai leite. Tem mãe que o colostro, né, que é o colostro não, mas a apojadura, que é a descida do leite mesmo, ela vai acontecer de 3 a 5 dias após o nascimento. Então, o colostro, que é Uhum. aquele leite bem amarelinho, bem gorduroso, ele vai nutrir o bebê nesses primeiros dias, né? Não tem uma necessidade de um grande volume, e aí, conforme esse bebê vai sugando, o seio vai produzindo mais leite, e aí a vida que segue. Exatamente, exatamente. E tem muitas famílias que saem já da maternidade com prescrição de fórmula, porque, ai, você tem pouco leite. Ai, me dá uma dor no coração, porque eu falo, poxa vida, né? Nem para explicar que realmente nos primeiros dias é diferente. Daí o leite vai descer, e depois que ele descer, que vem uma quantidade maior. E a família já entra naquele ciclo de mamadeira, de fórmula, e aí para um desmame é um passinho, né? Então, a gente saber minimamente o que é esperado da amamentação pode fazer com que a gente mude a história da amamentação da nossa família, né? Sim, Charlene, é importante assim, a gente já conversou tanto nas nossas lives, né, do quanto é importante que nas maternidades, nos hospitais tenham profissionais capacitados. Então assim, mas a mãe, ou a gente já escuta muitos mitos da amamentação, o leite é fraco, você tem pouco leite, seu leite não sustenta. E na verdade a gente sabe, né, pela Organização Mundial da Saúde, que o leite materno é o principal alimento para o bebê, não tem melhor. A gente já falou aqui da questão imunológica, de defesa que ele traz, nutricional, né? Dos benefícios para o bebê e para a mãe. E também a gente tem que entender que você entrando com a fórmula no momento que não tem necessidade, a fórmula ela é uma prescrição. Ela tem que ser prescrita por um profissional também, né? E tem que ter esse conhecimento para prescrever, porque daí já vem aquelas questões que a gente falou semana passada, a confusão de bico, a confusão de fluxo. Eu acho que é muito mais cansativo dar mamadeira do que dar o peito também, né? Claro que para cada família
tem uma dinâmica. Mas aí eu achava muito chato ter que levantar de madrugada, esquentar a água, pôr o leite, depois esterilizar a mamadeira, o peito tá ali, né? Só tira o peito, Tá põe a pronto. criança e pronto. Então, claro que tem todas essas questões, né, que é importante. E a gente sabe também que tem mães que realmente não conseguem amamentar, né? Então, em nenhum momento a gente tem que colocar um peso ou uma culpa nessa mulher. Sim, o leite materno ele é o ideal, mas caso não dê, a gente tem o leite artificial que vai aí fazer essa função de nutrição desse bebê também. Perfeito, perfeito. E nosso corpo ele é preparado para isso, né? Então o corpo da mulher ele sofre transformações na gestação, tanto que a gente vê um aumento dos seios, tem uma sensibilidade diferente, mudança de cor, porque o corpo se prepara mesmo para essa produção de leite e para amamentar essa cria, né? E algumas vezes, de uma forma rara, eu vejo, não é muito comum, uma mãe tem uma mama desfavorável, tem uma hipogalactia, né? O que que é hipogalactia? A mama não se formou direito, ela se formou pouco. Ela não tem todos os alvéolos, ela não tem a estrutura completa. Estes casos, sim, eles são mais difíceis. A mãe normalmente não vai ter a quantidade de leite suficiente para a criança. Não é uma sentença, mas é uma chance um pouco maior. Mas esses casos são muito raros. A imensa maioria das mulheres tem a mama que é capaz de formar a quantidade de leite, desde que os outros fatores que a gente conversou estejam alinhados, né? Então, a sucção, posição, enfim, força do bebê, linguinha, aquele 1 milhão de coisas que nós conversamos. Mas eu vejo ainda muita gente achar que por ter peito pequeno não vai ter leite, que só quem tem uma mama um pouco mais volumosa que vai produzir mais leite. E na verdade não muda muita coisa, né? Não, na verdade, como você falou, né, são pouquíssimos os casos em que a mulher realmente vai ter uma dificuldade nessa produção, né? Outro caso também é a mulher que fez uma cirurgia de redução de mama, que pode aí tirar algumas glândulas, né, e dificultar esse processo. Mas, no geral, o tamanho do seio, o formato do bico, né, enfim, essas coisas mirabolantes que a gente às vezes vê, elas não vão interferir na amamentação. Exatamente porque o que faz o leite descer são hormônios, né? Depois que a mulher tem o bebezinho ali, que tem o parto, aí já tem os hormônios que entram em ação e ajudam nessa produção e ejeção do leite, né? Então, se você não tem nenhum problema ali na hipófise, que é onde produz os hormônios, né? Não tem nenhuma questão de desenvolvimento mamário, não é o tamanho que vai interferir. Perfeito. E é legal também de falar, das mães saberem, que a produção no início, principalmente no primeiro mês, os primeiros 15 dias, ela não depende muito, claro que depende, mas ela é mais hormonal do que pelo estímulo do bebê. Então, o corpo ali no pós-parto, ele vai fazer o leite, ele vai formar, até mulheres que têm aborto também têm leite, precisam tomar remédio para secar. Enfim, o corpo vai produzir sozinho o leite que precisa. Por volta de uns 2, 3 meses, aí começa uma regulação no corpo da mulher e aí ele vai formar a quantidade de leite demandada pela criança. E é muito comum nesse momento as mães falarem: eu tenho pouco leite, ele desmamou porque eu não tinha leite suficiente. Mas se tinha leite ali no começo, e não é um caso de exceção, como a gente falou, de hipogalactia, de uma mastopexia, algo assim, a gente tem que avaliar o que está acontecendo, porque na imensa, imensa, imensa maioria dos casos não é um problema de ter pouco leite, é um problema de, esqueci a palavra, de transferência de leite. Não está saindo da mama e indo para o bebê. Por que que está acontecendo isso, né? Isso, Xará. E a gente entra em tudo aquilo que a gente vem conversado nessas lives, né? A gente vai ter que fazer uma boa avaliação dessa mamada para ver se a pega e a posição estão adequadas, né? Vamos ter que fazer uma avaliação dessa boquinha desse bebê, né? Se não tem um frênulo alterado que precise de uma cirurgia ou, né, de alguma outra orientação, se for um frênulo duvidoso. Vamos ter que ver a pressão dessa cavidade oral, se o bebê está conseguindo fazer pressão, o vedamento do lábio, né? Porque se eu não consigo vedar direito meu lábio, não vai ter pressão.
Se essa linguinha também não está movimentando direito, ele não vai conseguir fazer a retirada, né? A linguinha em formato de concha para poder fazer a retirada do leite. Então, realmente, quando o bebê é muito pequeno, às vezes as mães não conseguem perceber que no começo ele é um pouco difícil mesmo, né? A gente já falou que não é para estar doendo, mas pode gerar um leve incômodo. Sim, preciso fazer ajustes, né? Principalmente na mãe de primeira viagem, como é que eu amamento, como que eu seguro o seio, como que eu coloco o bebê nesse peito. Então, a gente considera ali, né, as primeiras semanas que são um pouco mais desafiadoras. Mas aí chega ali no terceiro, quarto mês, o bebê começa a recusar o peito. O que está acontecendo, né? Então é importante avaliar. Avaliar também a questão muscular, né? Que a gente já tem falado, de assimetrias, de tensões. Tudo isso faz diferença, sim, na hora de amamentar. Faz mesmo. E é muito comum. Nossa, isso eu vejo assim, a dificuldade no início da amamentação é algo que a gente vê na imensa maioria das famílias, e o problema no ganho de peso por volta do segundo, terceiro mês, né? E sempre a mesma justificativa pelos profissionais. Ah, é você que tem pouco leite. Aí eu sempre pergunto para a mãe, mas tinha leite até agora e do nada parou? Ai, pois é, doutora, eu não sei. Daí eu vou explicando tudo sobre a demanda, sobre como fazia bastante leite, o bebê só estava conseguindo mamar o que era excessivo, que ele não está conseguindo fazer o estímulo, porque a partir do terceiro mês precisa ter o estímulo da mama para ter a produção de leite. Se a gente não tem o estímulo, a produção vai cair mesmo, né? E aí começa Sim. aquela cascata. Sim, né, Chara? Até porque também o bebê é tão pequeno, ele tá aprendendo, né? Ele não tá, por mais que ele tenha nascido a termo, né, ali 38, 40 semanas, ele acabou de sair da barriga, ele sugou lá dentro, mas ele, na verdade, ele engolia mais, né? Às vezes sugava o dedinho, o peito é diferente também para ele, né? Ele precisa amadurecer aqui fora. Então, é importante, olha como o nosso corpo é inteligente, como tudo é perfeito, né? Até ali o terceiro mês, essa questão hormonal faz com que o leite saia. E depois, o que o bebê, teoricamente, já aprendeu, que ele já está maiorzinho, aí demanda muito dele também. Então, é importante a gente estar avaliando essas questões, né? Para ver por que ele não está conseguindo fazer a retirada. E realmente muito me entristece a gente ouvir coisas assim como seu leite é fraco, porque olha a culpa, a carga materna que é jogada na mãe, como se ela fosse responsável de não estar conseguindo alimentar aquela criança. Né? Ah, seu leite Uhum. é fraco, você tem que dar logo uma mamadeira. Isso é tão impactante que a gente vê realmente muitas mulheres que chegam complementando. Ah, porque tem um pouco de leite, meu leite é fraco, então eu já comecei a dar mamadeira porque ele estava passando fome, né? E estava chorando muito. Mas por que essa criança estava chorando também? Né? A gente também tem que avaliar. Não é só fome. Pode ser cólica, disquesia, né? Também esse intestino está aprendendo a lidar com esse alimento que está chegando ali, né? Com Sim, essa a secreção PLV, que precisa sair. Enfim, são N questões. Né? Então, exatamente. assim, não dá pra gente jogar a culpa que você tem pouco leite ou teu leite é fraco. O importante é fazer uma avaliação integral, tanto da mãe, da família, quanto do bebê, para a gente poder chegar no resultado ideal, né? O mais rápido possível para evitar de perder essa amamentação. Sim, e é importante a gente também relembrar que a ciência evoluiu muito. Então, eu lembro, logo no início, ela havia 8 anos atrás, eu lembro das mães no início reclamando, a gente nem falava muito de freio ainda nessa época, tinha um caso ou outro, mas não era muito, e elas falando, mas o bebê fica o dia inteiro sugando, eu tenho leite, por que que ele não está ganhando peso? Aí, na época, a gente falava: olha, o porquê eu não sei, mas não existe leite fraco. Agora, a gente já tem 1 milhão de possibilidades do que pode acontecer, e a gente vai da mais comum para menos comum, vai de acordo com o histórico da família, avaliando, mas hoje em dia a gente tem recursos para descobrir o que está acontecendo. E outra coisa que também é muito falada, vamos começar a falar do mais comum depois para o menos comum, são os galactogogos, que são os jeitinhos, sejam alimentos, ou sejam medicamentos, ou sejam chás, que são os artifícios que algumas mães usam para aumentar a produção de leite. Então, a gente já até falou na nossa primeira live, tem um mito secular, eu acho, que toda família carrega, que beber cerveja preta aumenta a produção de leite, a canjica, a milho, enfim.
Me conta aí, esses alimentos realmente fazem aumentar o leite? Olha, na verdade, não tem nenhuma comprovação científica, né, de que eles aumentam. O que a gente sabe que ajuda é a água mesmo, né? A mulher, quando ela amamenta, ela sente muita sede. E ela precisa tomar muita água para ajudar a aumentar essa quantidade de leite. Agora, essas outras questões, como canjica, cerveja preta, de jeito nenhum, né, gente? Não pode álcool nem durante a gestação e nem na amamentação. Não existe dose segura, então, zero álcool nesse período, tá? E aí a gente vem com a questão dos galactogogos mesmo, né? Que aí, sim, em alguns casos a gente entra com eles, algumas medicações para ajudar a aumentar, né, esse fluxo de leite, essa produção de leite, no caso. Mas, no geral, também é uma coisa muito pontual, né, Charlene? A gente pode tentar uma relactação também, né? Então, tudo é com a avaliação do momento de que aquela família está vivendo. Então, acho que é Sim. muito importante as mães terem consciência disso. A gente às vezes vê mães fazendo em casa relactação sozinhas também, sem o auxílio, né, de um profissional que entenda. E não é para todo mundo. Né? São técnicas Exatamente. terapêuticas que a gente vai entrar caso seja necessário. Senão você vai colocar uma sonda dentro da boquinha dessa criança. Querendo ou não, é algo diferente. E você pode criar ali uma versão nessa boquinha. Fazer com que essa criança decida não querer mais o peito, porque aquilo está incomodando ela. Então a gente tem que tomar muito cuidado e sempre seguir a orientação dos profissionais. Sim, até porque prescrição não é receita de bolo, né? Então pode ser que para uma mãe determinado chá super ajudou e para outra não vai fazer nem diferença nenhuma. Eu lembro que eu tomei, mas eu acho que era neura da minha cabeça, hoje em dia eu pensando, né? Um medicamento homeopático e eu achei que super ajudou na minha produção e já teve mães que usaram e falaram que não viram diferença nenhuma. E tem medicações que já são proscritas, né? Que a gente já sabe que não podem ser administradas por puérperas, por lactantes. E ainda a gente vê as pessoas indicando, né? Então, assim, das medicações que temos hoje em dia, todas elas, até a mais utilizada, os efeitos colaterais é aumentar a produção. Não é uma medicação para aumentar a produção de leite. Então, não dá também para a gente sair tomando tudo quanto é que é chá, tudo quanto é que é remédio que mandam para a gente, achando que isso vai aumentar a produção e vai salvar a amamentação se a gente não foi na causa, do que está causando essa baixa produção, né? Exatamente, porque muitas vezes aumentar esse fluxo de leite não necessariamente significa que esse bebê vai conseguir mamar também. Uhum. O importante é saber por que o bebê não está conseguindo mamar. Da onde que está vindo essa dificuldade? Porque como a gente falou, a questão do fluxo de leite reduzido são em casos muito mais raros, ou realmente aquele bebê que não está conseguindo fazer essa sucção adequada, aí o leite vai, né, a mama vai acabar produzindo um pouco menos. Mas com a estimulação, ela tende a aumentar. Né? Tem alguns casos que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer essa produção aumentar, tem outros que não, né? Tem mães que só tomando água, mais água durante o dia, ali 3 litros para mais. Também não vamos colocar um valor aqui, tá? Né? 3 litros, que também, assim, da necessidade da mãe, dela sentir a sede mesmo, já vai aumentando. Então, realmente, a gente tem que dar causa. Não adianta a gente ficar tomando chá, né? Tomar um galactogogo aqui, um remedinho que a minha amiga tomou e disse que para ela funcionou. Porque, como você falou, Charlene, tem efeitos colaterais. Toda medicação tem um efeito colateral. E a gente tem que saber que tem medicações que não podem ser tomadas durante a gestação ou durante a amamentação. Então, como que eu vou tomar um remédio que alguém que não é um profissional me indicou, se eu não sei se isso não pode trazer algum malefício para o bebê também, ou para a mãe, né? Então, assim, Uhum. muita parcimônia, muito cuidado com essas coisas que a gente escuta, vê, lê por aí, né? Exatamente. Então, acho que o que precisa estar na nossa mente é que o nosso corpo foi preparado para isso. Se for possível ter um acompanhamento profissional já na gestação, é uma dica de ouro, é fantástico, porque você já sabe mais ou menos o que esperar, né? Então, se for uma consultora de amamentação, né, Thaís? Então, se alguém marca uma consulta com você gestante, já vai ter avaliação das mamas no início, antes, né, dela ganhar o bebê, para saber se tem algum fator
ali genético, como uma hipogalactia, ou se teve uma cirurgia já que pode interferir. Então, vai ter a orientação da almofada de amamentação, como utilizar, como comprar, posição, como vai estar teu leite no início, o que que é esperado, com quantos dias deve descer, enfim. Você tem ali a parte teórica toda, e você já sabe o que esperar. Então, se vier alguém na maternidade e falar: olha, mãezinha, só tem um pouquinho do teu leite, não tem leite, vai ter que dar mamadeira. Aí você já vai falar: tá bom, ok, já sei. E a gente lembra, né, da nossa orientação. Eu acho que a informação é a principal arma, né, que as mães e as famílias têm que ter. Porque eu acredito que essas pessoas que falam isso não é por má vontade, enfim, é por falta de conhecimento mesmo. Só que a gente não pode deixar que essa falta de conhecimento interfira nesse aleitamento materno, se esse é o desejo da mãe, esse é o desejo da família. Então você tem que se munir dessa informação, procurar informações reais, né, que tem embasamento teórico, profissionais capacitados que estudam a amamentação, né, porque a gente já falou que a amamentação é terra de ninguém, todo mundo acha que entende de amamentação, mas não é tão assim, né, a gente já falou que não é intuitivo, não é só pôr o bebê no peito que vai tudo ocorrer bem, N questões podem interferir nesse processo, então a informação é importante. Claro, nos primeiros dias ali não tem a necessidade de entrar com uma fórmula, porque a gente já falou, estômago pequeno, enfim. Com o passar do tempo também, a gente tem que avaliar essas outras questões, o que pode estar impactando ou não. Em alguns casos, sim, vão ser necessários entrar com um complemento, mas eu também vou dizer para você que esse é o mínimo, né? Uhum. É o mínimo, assim. A gente vê muitas mães dando complemento, mas na realidade, né, seria bem pequeno esse número de mães. É que acaba, realmente também acaba ficando preocupada, porque tá emagrecendo, porque não ganhou peso, porque ele chora muito, né? Então, isso acaba preocupando a mãe. A gente sabe que a cabeça da mãe é uma loucura, né, Charlene? A gente fica, Uma né, loucura. realmente preocupada e quer o melhor para os nossos filhos, com certeza. Mas o ideal mesmo é buscar informação e um profissional que possa te orientar. Porque a gente fazendo essa avaliação, né, da fralda, do ganho de peso, de como é que estão essas mamas, a avaliação da boquinha desse bebê, a gente vai conseguir chegar no motivo do porquê, né, tá acontecendo essa dificuldade na amamentação, se é que tem uma dificuldade, e se não tem, não tem a necessidade de estar tomando uma fórmula, né? Perfeito, perfeito. E é isso, não é um assunto simples, não existe um caminho para você falar, vai aumentar o seu leite agora. Não, você sabe que se o bebê estiver mamando bem, extraindo bem esse leite, a mãe não tiver nenhum problema, vai dar boa. Mas nesse intervalo tem muitas coisas que podem acontecer. E Muitas ter uma coisas. equipe atualizada, uma equipe coesa, ter alguém que pode te auxiliar nisso é o que vai garantir que a amamentação flua tranquilamente. Com certeza, Charlie. Uma coisa que eu acho também que é muito legal a gente falar aqui é que às vezes as mães falam assim: não, eu amamentei até 6 meses, 7 meses, mas daí ele fez o desmame dele, ele não quis mais mamar. A gente tem que se pensar porque uma criança ela não vai fazer o desmame dela sozinha. O porquê que essa criança não quis mais mamar? Será que foi uma confusão de bico, de fluxo? Será que ela tem ali alguma coisinha na língua, né? Um frênulo que sei lá, machuca, dói, incomoda. E lá na frente, quando a criança começa a falar, os 3, 4 aninhos, a gente vê aquela criança que troca todos os sons da fala, que não consegue falar certos sons porque essa língua está impactando. Então, se tivesse visto antes, né, um profissional tivesse visto antes, olha só o quanto de coisa poderia ter sido mais bem manejada, né, benéfica, esse bebê amamentar até pelo menos os 2 anos, que a gente sabe que é uma recomendação hoje, né, tem mãe que não quer também e tá tudo bem, né, às vezes ela só quer amamentar até os 4, 6 meses e para ela tá bom, mas e para aquela mãe que queria amamentar até os 2 anos ou mais e teve esse impacto? Né? Então, o impacto na musculatura dessa face, no crescimento dessa face, tudo isso está correlacionado, né? Então, não tem outro jeito. O negócio é intervir naquilo que realmente está prejudicando. Exatamente. Não existe desmame natural antes dos 2 anos mesmo. É extremamente raro ver um bebê que deixou, parou de mamar sozinho, estando com a mãe, não tendo chupeta, não tendo mamadeira. É extremamente raro.
Sempre que a gente vê, tinha uma madeirinha, tinha uma chupeta, não sei o quê. Não, mas ele passou um tempão mamando os dois juntos. Porque a filha da vizinha mamou até os 2 anos juntos. Cada criança responde de um jeito, De né? um Então jeito. tem aquelas que desmamam já na primeira introdução, tem aquelas que mantêm ambos por um bom tempo, a amamentação mista, e tem aquelas que vão seguir a vida inteira mamando nos dois da mesma forma. Mas o que a gente mais vê é um desmame precoce, tardio, como se fosse, da introdução do bico. Exatamente, que introduz o bico cedo e o bebê vai desmamar lá próximo de 1 ano, e daí os pais falam, não, foi tudo bem, não foi confusão de bico, mas na verdade foi. É, exatamente porque falta informação, né? Então as pessoas elas realmente não sabem que isso pode acontecer. Estão aí as lives, né? A nossa segunda live fala bastante disso. Então, se alguém, né, perdeu, não conseguiu assistir, tá ali, dá pra ver ainda, né, Chay? Mas é importante porque assim, cada criança é uma criança, exatamente, né? Como cada pessoa é uma pessoa, cada mãe é uma mãe. E assim, não tem como eu te dizer, olha, se você colocar mamadeira hoje, amanhã ele vai parar de mamar no peito. Eu não posso fazer essa afirmação, é errado, né? Eu não tenho como prever isso, mas eu sei que impacta na amamentação. Pode ser mais rápido, um pouco mais demorado, mas em algum momento vai impactar. E esse desmame que a gente falou, né, assim, da criança mesmo, né, fazer esse desmame, é muito raro. E outra, assim, é importante a gente avaliar por que está acontecendo isso. Ainda mais quando é mais cedinho, ali 6, 7 meses, né? Porque ali com um aninho e pouco já está comendo relativamente bem, tem a nutriente, mas e a parte da sucção não nutritiva? O carinho, o afeto de estar ali, né, no seio da mãe e tudo mais. E isso também é questão de vínculo de mãe e filho, né? Dessas estruturas que a gente já falou que vão crescer de forma mais saudável. Né? E tudo bem também, se amanhã eu quero fazer o desmame com 1 ano, porque pra mim tá pesado, eu trabalho fora, eu não aguento mais ficar tirando leite, congelar, né? Enfim. Teoricamente, hoje as creches devem aceitar também o leite materno, né? Se a mãe manda. E a gente sabe que às vezes tem uma resistência, não tem lugar para guardar, tem que ser fórmula, né? Então, ok, eu acho que também tem o seu tempo, que seja o ideal para a mãe e para o bebê, né? Mas o que não pode acontecer é a gente deixar de avaliar essa dupla que está tendo dificuldade para lá na frente começar a impactar em outras coisas, né? Isso Uhum. que eu acho assim, que tudo isso que a gente está falando, resumindo as nossas lives, é isso. É a avaliação. Tá difícil? O bebê não tá ganhando peso? Porque o bebê chora muito, enfim. É preciso avaliar. A gente não pode só chegar com uma fala pronta. É porque você tem pouco leite. E pronto, sem avaliar. Podem ser tantas coisas, né? Exatamente, podem ser muitas coisas, muitas. E agora vocês já sabem onde procurar ajuda, né? Pode mandar aqui mensagem pelo direct, no WhatsApp, marcar consulta ali na clínica. Se mora longe, dá para atender online também, para já direcionar, né? A gente não consegue fazer tudo numa consulta online, mas já dá para ter uma boa noção e um caminho que deve seguir, né? Sim, E principalmente as orientações, né, Charlene? Aí, ali para aquela mamãe que tá grávida, né, ainda não teve o bebê, a gente consegue fazer excelentes orientações, né? A avaliação já fica um pouquinho mais difícil da gente fazer, mas a gente pode pelo menos orientar essa pessoa a buscar um profissional ali na sua região que consiga, né, avaliar, enfim. perfeito, E daí, se alguma maravilha. mamãe, né, tem dúvida também sobre esse tema, quer conversar um pouquinho, pode mandar um direct pra gente com a palavra leite, né, que a gente explica certinho também. Exatamente. E eu queria te agradecer, Thaís, por ter aceitado o convite, por a gente ter divulgado tanta informação boa, tanta informação bacana. Eu acho que é de extrema importância, né, as mães poderem ter esse acesso de quem quer estudar, quem quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto. E a gente atende na Lanvi, né? Estamos à disposição. A Thaís faz consultoria de amamentação, tanto pré-natal quanto depois com o bebezinho. Ela também é fono, trabalha nessa parte de amamentação, de avaliação de freio. Eu sou odontopediatra, trabalho mais na cirurgia de freio quando tem indicação. E assim, juntos, né, tenho certeza que a gente consegue levar uma amamentação, uma maternidade de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila
e trazer o melhor da saúde para os bebezinhos e, em consequência, para as famílias também. Com certeza, Chara, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, né? Conversar um pouquinho, passar um pouquinho desse conhecimento que a gente vem buscando, né, Chara, para as famílias. Realmente amamentar não é fácil, tá? Você, mamãe que está enfrentando essas dificuldades, acalme seu coração, né? Vai buscar ajuda, um profissional que possa te orientar, porque sim, o estresse também ajuda a diminuir o leite, a gente acabou não falando, né? Mas Uhum. essa dificuldade, às vezes ficar sem dormir, muito cansaço, também pode prejudicar. É importante ter uma rede de apoio. Eu sei que hoje muitas pessoas às vezes não têm aquele avô, avó, tio, tia que pode ajudar com o bebê, mas um profissional também pode ser uma rede de apoio nesse momento, né? E é importante se munir de informação. Informação, como a gente falou, que tem evidência científica, informações reais e evitar aí os nossos mitos, tá? Porque com certeza, antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento que a gente tem. Então alguém lá tomou canjica e viu que aumentou o leite e pensou, opa, deve aumentar para todo mundo, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam e com certeza as pessoas não fazem isso por maldade. Geralmente é com uma intenção boa de querer ajudar, mas às vezes acaba piorando, né? Deixando essa mãe mais sobrecarregada, mais preocupada. Então, sempre ideal, né? Mesmo na gestação, já buscar um acompanhamento para que quando o bebê nascer, você, opa, já tem informação, sei que agora eu não preciso entrar com a fórmula. E assim que tiver qualquer dificuldade, incômodo, dúvida, também procurar um profissional capacitado que ele vai te ajudar com certeza aí a manter essa amamentação se for o desejo dessa mãe, né? Perfeito. Daí a gente pode depois contar a história nossa. Ai, consegui, foi difícil, né? A tua também foi bem difícil, mas conseguimos e vale cada minuto, vale cada dia, cada acordada à noite. A hora que a gente vê eles bem de saúde, desenvolvendo bem, fazendo as funções, é a melhor coisa da vida. Com certeza, Charles. Se a gente for parar para pensar a quantidade de benefícios que o leite materno traz, eles são inúmeros, né? Inúmeros. Tanto de saúde quanto até questão cognitiva. A criança que mama no peito, ela é mais inteligente, eu vou colocar entre aspas, né? Não seria bem isso, mas assim, tem uma memória melhor, tem um raciocínio melhor, né? Então, se a gente puder possibilitar isso para as mães, e eu acredito que a maioria tem esse desejo de amamentar, até porque é de graça, que a gente falou, é mais fácil, não precisa ficar comprando mamadeira, esterilizando mamadeira, né? E Sim. traz benefício para a mãe também, né? Ajuda Sim, esse não é? útero a voltar no tamanho ideal, mais rápido, essa contração do útero. Vai ajudar. A gente tem estudos até que diz que diminui as chances de ter câncer de mama para a Aham. mãe que amamenta, né? Então, Uhum, assim, então, é exatamente. muito importante a gente falar disso e que as pessoas conheçam e que possam tomar as suas decisões com base na informação. Então, eu quero amamentar ou eu não quero, mas eu tenho que ter informação sobre isso. Perfeito. Maravilhosa. Ah, então muito obrigada mais uma vez, Thaís. Deus te abençoe. Que você Amém. tenha muitos, muitos pacientes com uma história linda de sucesso. E estamos à disposição de quem precisar. Isso mesmo. Se precisar, então a gente está atendendo na Lanvi, tanto do Parque Shopping Barigui quanto lá do Gulang. Eu e a Char, né, Char? A dupla Isso aí. dinâmica. A dupla dinâmica, exatamente. Então é isso, gente. Então, obrigada, Thaís. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tenha um ótimo restinho aí de dia. E estamos aqui se precisarem, viu? Beijos. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.